Saber calcular e analisar o preço teto de uma ação é com certeza uma das habilidades mais importantes para quem quer viver de dividendos. Se você já investe com essa estratégia ou está pensando em iniciar uma carteira previdenciária, nesse vídeo você vai encontrar o passo a passo completo para você aprender ou aperfeiçoar esse método. Vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre ele e te mostrar na prática como aplicar nas melhores empresas da nossa bolsa. E no final vou deixar disponível a planilha que nós vamos montar nessa aula para que você baixe e utilize no seu dia a dia. Então já pega papel e caneta e bora estudar investimentos comigo? Meu nome é Igor e bem-vindos ao canal Aposentando. Bom, a primeira coisa a ser entendida sobre o método do preço-teto é que ele é aplicável às ações, e as ações, por sua vez, são um tipo de renda variável que nós temos disponível para investimento na nossa bolsa de valores. E claro, também nas demais bolsas do mundo inteiro. Por ser uma renda variável, quando você faz a aquisição de uma ação, você não está comprando uma dívida igual a gente compra na renda fixa, em que ela te promete uma rentabilidade certa e já conhecida no momento da contratação. Como é uma renda variável, você vai estar adquirindo uma participação societária. Ou seja, você vai ser um pequeno sócio daquele negócio em si que você está comprando. Da mesma forma que um comércio local da sua cidade ele pode ter 1, 2 ou 10 sócios, uma empresa negociada na bolsa funciona da mesma forma. Então o dono daquela empresa, em algum momento, ele decidiu por pulverizar toda a sua base acionária, emitindo milhões, às vezes bilhões de ações, que são pequenas partes, na verdade a menor parte possível de uma empresa, e vendendo aquelas ações em uma bolsa de valores. Quando você faz a aquisição desse papel, você está adquirindo uma posição acionária, uma participação acionária, que não te dá retorno garantido nenhum, mas te dá um direito para os lucros futuros daquela companhia. E é daí que saem os dividendos a serem pagos para os seus acionistas. A empresa, ao decorrer da sua operação empresarial, ela ofere lucros naquele período, né? No caso, as empresas fazem essa oferição trimestralmente, e a partir do momento que elas obtêm um lucro dessa operação, elas podem distribuir uma parte ou a totalidade desses lucros aos seus acionistas. E investir em empresas com essas características de pagamento de dividendos se tornou muito comum e famosa nos últimos anos aqui no Brasil. Isso porque essa estratégia ela traz inúmeros benefícios que eu vou estar listando agora para vocês. O primeiro é que investindo nesse tipo de empresa, você garante que você está investindo somente em empresas lucrativas. Porque é matematicamente impossível você investir numa empresa que paga dividendos e que não tem lucros consistentes. Ela pode até fazer isso pontualmente, fazendo alguma venda de algum ativo que ela tem, algum bem físico, e fazendo distribuição de dividendos com o valor dessa venda, porém no longo prazo é inviável que ela continue fazendo isso, porque senão a empresa vai se deteriorar e acabar somente com a venda de ativos e vai tender a valer zero. Já uma empresa que possui lucros consistentes, ela vai conseguir fazer essa distribuição constante para você. Então você já acaba fazendo um pré-filtro de empresas que não dão lucro ou têm lucros muito inconstantes. O segundo benefício dessa estratégia é que você acaba por diminuir o seu risco na empresa investida. Porque vamos supor duas empresas, uma que paga dividendos e outra que não paga dividendos. A empresa que não paga dividendos, ela vai reter todo o lucro dela dentro da empresa e reinvestir na própria operação. Se ela faz isso, você acaba ficando refém do crescimento dessa empresa ad eterno. Então, se em algum momento ela deixa de crescer ou por algum motivo ela não cresce mais tanto igual ela crescia antigamente, o mercado vai bater nessa empresa e fazer com que ela caia bastante na cotação. Já na empresa que paga dividendos, se ela tiver uma diminuição nos seus lucros, pode acontecer a mesma coisa do mercado bater nas cotações da empresa. Mas como ela veio pagando altos dividendos no decorrer dos últimos anos, você acabou por extrair uma parte desse lucro, receber ele na sua carteira e reinvestir em outras posições, ou até mesmo gastar esse dinheiro se você já está na fase de usufruto do seu patrimônio. Então isso faz com que você vá diluindo o seu risco ao longo do tempo, recebendo uma parte da valorização da empresa via dividendos que você já vai estar podendo usufruir ou reinvestir em outras posições. O terceiro benefício a ser pontuado é o tributário, haja visto que no Brasil, pelo menos até no momento de hoje, o dividendo pago pelas empresas é isento de imposto de renda. Então, nesse mesmo exemplo novamente, de uma empresa que mantém o seu lucro todo dentro da empresa e não distribui dividendos, e outra que paga dividendos, essa empresa que não paga dividendos, ela vai necessariamente ter uma valorização das suas cotas maior do que a empresa que paga dividendos, porque ela está crescendo mais o seu patrimônio, retendo todo o seu lucro dentro dela. Porém, como toda a valorização dessa empresa vai vir da valorização das cotas, na venda das cotas com essa valorização, você precisa pagar imposto de renda. Já uma empresa que paga dividendos e que vamos supor que metade do lucro dela ela reteve dentro da empresa para crescer o seu patrimônio e ter um crescimento também da sua cota ao longo do tempo, e a outra metade do lucro ela pagou de dividendo para os seus acionistas, quer dizer que metade do lucro, da valorização dessa posição, você extraiu da empresa sem pagar imposto de renda.
e somente metade ficou na valorização que você precisou pagar o imposto de renda lá no final. Então é daí que vem o benefício tributário dessa estratégia, o que nos dá um benefício tributário muito grande no longo prazo. Um outro benefício seria a renda passiva constante na sua carteira. Uma vez que investindo nas empresas certas e até fundos imobiliários certos, você vai ter uma renda constante mensal na sua carteira. E que no começo da estratégia, esses valores que pingam mensalmente na sua carteira não vão ser suficientes para pagar muitas contas do seu dia a dia, mas no decorrer dos anos, em 5, 10, 15, 20 anos de esforço seu para poder montar uma posição considerável na sua carteira, isso vai chegar no momento que vai sim pagar boas contas e a totalidade das suas contas mensais. E é nesse momento que a gente atinge a tão sonhada liberdade financeira, que é o meu objetivo e eu acredito que seja o seu aqui também. E o último benefício a ser citado aqui é que essa estratégia, ela teve um retorno muito superior ao Ibovespa e o índice de Small Caps nos últimos anos. E nós vamos ver isso no gráfico do Investidor 10 nesse momento. Bom, então aqui está o retorno do IDIV nos últimos 10 anos de 63,31%. Nós vamos colocar aqui o IBOV rendeu somente 28% nesses últimos 5 anos e o índice de Small Caps um retorno negativo de menos 14,6%. E se a gente estica essa janela para um tempo maior ainda, de 10 anos, a gente vê que também continua essa diferença gritante, né? Com o IDIV, que é o índice das empresas pagadoras de dividendos da nossa Bolsa de Valores, rendendo 280% contra 164% do Ibovespa e 116% do índice de Small Caps da nossa bolsa. Ou seja, é uma estratégia que se provou muito rentável ao longo dos últimos 5 e 10 anos. Isso se deve muito porque essa estratégia você acaba escolhendo empresas muito mais sólidas e constantes do que as famosas aventureiras da nossa bolsa. Isso faz com que a gente não tenha uma porrada muito grande em poucos anos, porém no longo prazo a gente viu que essa estratégia ela desempenhou melhor do que as demais. Bom, mas o que é então o preço teto das ações? A gente pode definir esse método simplesmente como o preço máximo que você deseja pagar por um ativo, considerando o quanto de dividendo que você quer receber daquela posição. Esse método ele foi criado pelo Décio Bazin e foi muito popularizado pelo famoso Luiz Barsi Filho, que é o maior investidor pessoa física da nossa Bolsa de Valores. E que, segundo ele próprio, essa estratégia é que ele seguiu para conseguir chegar no patrimônio que ele tem hoje e continua utilizando até os dias atuais. Tanto o Barsi quanto o Bazin, eles estipulam que o mínimo que você deve procurar para uma estratégia de dividendos nas empresas investidas é um dividendo de 6%. Mas em momentos de bolsa barata, igual a gente está passando agora, por exemplo, a gente consegue encontrar várias empresas que estão pagando muito mais do que 6% de dividend yield, o que faz a nossa escolha ficar muito mais ampla. O preço teto é o principal aliado na sua estratégia de dividendos, porque ele não te deixa pagar caro por um ativo. Pois uma vez que você estipula que você quer receber no mínimo 6% por um ativo, e você sabe o preço que você tem que pagar por ele para receber esse 6%, a ideia do método é que você nunca compre essas ações quando elas estiverem mais altas do que esse preço. Então todas as compras que você fizer, você vai estar recebendo no mínimo 6% de dividend yield daquela compra em si. Então ele te fornece uma trava simples e prática para que você saiba quando comprar e quando não comprar um ativo que já está na sua carteira ou algum novo que você pretende incluir. Mas para isso, claro, você tem que saber exatamente quais empresas se investir. E o melhor é que você comece não com qual escolher, mas quais excluir da sua análise. Bom, então seguindo essa estratégia, na minha carteira eu acabo excluindo alguns setores já logo de início, como por exemplo o setor de aviação, o setor de varejo, construção civil e algumas empresas de setores mais cíclicos, como o petróleo e também mineração e siderurgia. Isso por quê? Porque na estratégia de dividendos, a métrica que você vai estar analisando nela para saber se você está melhorando ou piorando é sempre o dividendo recebido na carteira e não o patrimônio. Como já dizia o Barsi, né, o patrimônio ele alimenta o nosso ego e o dividendo alimenta o nosso bolso. Então sempre você vai estar olhando o crescimento e a constância do dividendo recebido. Uma vez que você investe em empresas como, por exemplo, mineração e petróleo e gás, em que o faturamento e os lucros dessa empresa e, consequentemente, os dividendos dependem do preço da commodity que ela vende, isso vai fazer com que em alguns anos ela fature muito e pague muitos dividendos, cerca de 20%, 30% às vezes. Em alguns momentos de preço da commodity muito baixo, ela vai pagar pouco, até mesmo zero de dividendos no ano. Então isso faz com que haja uma volatilidade muito alta. Então, nessa estratégia de dividendos, o ideal é que você não tenha nada ou que tenha uma participação muito pequena da sua carteira nesse tipo de empresa, que seja mais cíclica, para que a oscilação dos dividendos da sua carteira seja a mínima possível. Já outros setores como aviação e varejo não seriam indicados em praticamente nenhum tipo de carteira, na verdade, né? Porque são setores muito ruins para se investir aqui no Brasil. E o de construção civil é um bom setor, mas também muito cíclico, que também cairia na mesma categoria de petróleo e gás e mineração.
Então, no final das contas, os setores que você vai procurar para sua carteira de dividendos vão ser os setores mais perenes da nossa economia, que são os setores que têm uma variabilidade de resultado menor em relação ao cenário econômico que a gente está vivendo. E o Barça ele criou até um acrônimo para esse tipo de empresa, que seria as empresas BEST, que seriam bancos, energias, seguradoras, saneamento e telecomunicações. Esse tipo de empresa, elas vendem um serviço ou produto que são essenciais para o nosso dia a dia e que, independente do cenário econômico que a gente esteja, é muito raro a gente ver uma variação muito grande do desempenho delas e, consequentemente, dos dividendos que elas vão estar pagando para a gente. Inclusive, nós temos uma playlist em que nós tratamos de todos os setores perenes da nossa bolsa, ensinando como analisar cada setor com suas particularidades e individualidades. Então vou estar deixando aqui no card para vocês. E a métrica mais importante que você vai estar analisando nessas empresas para essa estratégia seria os lucros e os dividendos constantes e crescentes. Bom, feita essa introdução, então vamos agora para o passo a passo de como aplicar esse método na sua carteira. Bom, o primeiro passo que nós já estávamos comentando até agora há pouco é a escolha do setor e da empresa em si. Vou bater novamente nessa tecla porque a escolha do setor é muito importante, você não pode errar aqui. Já na escolha da empresa é importante que você veja alguns critérios, por exemplo, não estar muito cara em relação aos seus múltiplos de PL e PVP, não ter um endividamento muito alto, porque aqui no Brasil esse tipo de empresa ela é penalizada mais fortemente conforme a taxa de juros sobe e desce, e como a gente sabe aqui isso é muito constante, tem um crescimento de receitas e lucros superiores à inflação nos últimos 5 anos, e que claro tem uma constância no pagamento de dividendos de pelo menos pagamentos semestrais. Empresas que pagam anualmente, ou seja, somente uma vez no ano, não é legal de você estar incluindo na carteira. Mas também não é impeditivo. Se a empresa for muito boa e o único ponto negativo dela for esse, que ela paga uma vez no ano, você não vai deixar de incluir essa empresa na carteira somente por esse motivo. O segundo passo seria analisar os dividendos históricos e projeções futuros dessa empresa. E para isso a gente utiliza principalmente o Investidor 10 ou outro site que mostra os dados das empresas para nós, assim como notícias do mercado e análise de agentes do mercado sobre os lucros futuros dessa empresa. Vamos dar uma olhadinha lá? Então aqui no Investidor 10, na página da Sanepar, a gente rola um pouco para baixo e encontra aqui a área dos dividendos da empresa. Então nós viemos aqui em dividendos pagos e nós temos a quantidade em reais de dividendos que foi paga nos últimos anos. E aqui embaixo nós temos o histórico da Datacom e também a data de pagamento de cada provento anunciado pela empresa. E a gente precisa desse dado para que a gente consiga estipular o dividendo por ação que a empresa vai poder pagar para nós nos próximos 12 meses. Então dentro do método do preço teto, a gente tem 3 possibilidades de trabalhar com o dividendo por ação que a empresa pode pagar para nós nos próximos 12 meses. O primeiro, que é o recomendado pelo método em si, pelo próprio Décio Bazin, é que você faça uma média de dividendos pagos nos últimos 3 ou 5 anos. Então no caso da Sanepar, a gente pegaria aqui 2024, 2023, 2022, faria uma média desses 3 valores e utilizaria essa média como base para a gente atingir o nosso preço teto. E esse seria o jeito mais conservador da gente estar analisando, porque se a gente considera que a empresa ela vai ter um crescimento de lucro ao longo dos anos e ela vem subindo isso e isso é constante, e a gente faz uma média dos 3 ou 5 anos últimos, a gente vai pegar algo abaixo do que ela pagou no último ano, né? No caso aqui a gente teria uma média aproximadamente nessa região. Então faria com que o nosso preço teto ficasse o mais conservador possível. Uma segunda maneira que a gente tem de analisar o preço teto é fazendo com o valor do último ano corrente. No caso agora nós estamos em 2025, nós faríamos o preço teto com o dividendo pago no ano de 2024. No caso aqui para a Sanepar, de R$ 1,55. O que também é conservador, só que menos conservador do que a média, né? Uma vez que a gente vai utilizar a premissa que ela conseguiria entregar o mesmo dividendo que ela pagou nos últimos 12 meses. E a terceira e última forma, e que eu considero a mais adequada, é você fazer um preço teto preditivo. Ou seja, buscar a estimativa de lucro que a empresa terá nos próximos 12 meses. Isso a gente consegue ver através dos últimos trimestres apresentados por ela e também por analistas de mercado que fazem essa previsão. Dessa forma a gente estipula o quanto que ela vai lucrar nos próximos 12 meses, dividimos esse valor de lucro pela quantidade de ações que a empresa tem, jogamos em cima desse valor o índice de payout que ela está acostumando pagar nos últimos anos ou que ela prometeu no seu guidance entregar nos próximos 12 meses, dessa forma obtendo o dividendo preditivo da ação para os próximos 12 meses. Bom, definido então quanto de dividendo por ação você estima que a empresa vai pagar nos próximos 12 meses, você aplica a nossa fórmula, que seria o P de preço teto é igual a D de dividendo esperado por ação no próximo período, dividido pela taxa de retorno desejada que você quer daquele ativo. Então aqui para o caso de Sanepar que nós estávamos vendo,
Se a gente utilizar aqui o dividendo que ela pagou no ano de 2024, de 1,55, então seria igual 1,55 dividido pela taxa de retorno esperada que a gente tem desse ativo. Então, se a gente quiser pelo menos 6% de dividendo da Sanepar, nós vamos dividir isso aqui por 0,06. Que daria então um preço teto de R$ 25,83. E o que isso diz para nós, né? Que qualquer valor que você pague na Sanepar até R$ 25,83, que é o preço teto, você vai estar recebendo pelo menos 6% de dividend yield. Ah, mas se eu quiser 8% dessa posição, a conta é a mesma, é só nós trocarmos o 6 pelo 8. Então o preço teto para 8% seria de R$ 19,37. Para 10%, 11%, 12% seria a mesma coisa. Só trocar o percentual na fórmula pelo desejado. E esse ajuste do percentual desejado é importante porque você tem que analisar muito o risco da empresa que você está investindo. Se é uma empresa de menor risco e maior qualidade, você pode exigir somente 6% de dividendo daquela posição, o mínimo desejado. Porque a empresa já é uma empresa muito boa, que provavelmente deve crescer bem os seus lucros e vai entregar, além daquele dividendo, também um crescimento legal da sua rentabilidade. Já uma empresa que é um pouco mais arriscada e tem uma qualidade um pouco menor ou duvidosa, você deve sim exigir um percentual maior de dividendo daquela posição. Como, por exemplo, hoje o Banco do Brasil, com toda a insegurança e a incerteza que estamos presenciando nas ações dele. Não seria o ideal você comprar as ações do banco com somente 6% de dividendo esperado, pois o risco que está embutido na ação nos dias de hoje é muito maior. Bom, apresentado então todas as tecnicalidades do método, vamos agora então para a nossa planilha que eu vou deixar aqui para vocês. Mas antes disso, você já é inscrito aqui do canal? Se não, me dá essa força, estamos rumo aos 200 inscritos por aqui e seria demais ter a sua ajuda nisso. Bora lá para a planilha? Bom, vou começar explicando a planilha aqui para vocês, para que vocês entendam e consigam utilizar bem tranquilamente aí. Então aqui a primeira coluna seria de setor. Igual eu falei, a gente vai trabalhar com os setores perenes do best da nossa economia. Então, por exemplo, de hoje vamos trabalhar com 3 empresas e 3 setores diferentes, de energia, seguros e saneamento. E aqui eu escolhi 3 ações que estão na minha carteira de investimentos hoje. E que inclusive, se você quiser acompanhar todas as movimentações da minha carteira, vou estar deixando a playlist aqui, para que você veja todas as compras e vendas que fizemos nos últimos meses e possa ver na prática como que se desenha uma carteira de dividendos. Então aqui nós colocamos as empresas, essa coluna eu vou acabar ocultando ela daqui a pouco para ocupar menos espaço, mas a hora que vocês forem querer trocar por alguma outra empresa que vocês forem analisar, é só digitar o ticker da empresa aqui. Então vamos colocar aqui, por exemplo, a ENGIE, EGE3. Dá um Enter, ele vai puxar automaticamente a ENGIE aqui, o ticker dela nessa coluna e aqui o preço dela por ação. Então vamos voltar aqui para CPFE3. Então ela já alterou aqui o ticker da empresa e também o preço dela por ação. Vamos ocultar aqui para ocupar menos espaço. Então aqui nós temos a coluna do preço da ação para que a gente faça a comparação depois com o preço teto que a planilha vai entregar para nós. E aqui eu coloquei o dividendo pago por ação nos anos de 2024, 2023 e 2022. Essas informações serão importantes para a gente estipular a média desses 3 números e também para a gente utilizar esse número de 2024 naquela segunda forma que eu comentei com vocês. Bom, então aqui liberei mais uma parte da tabela para vocês. Nós temos essa primeira coluna, a média desses 3 últimos anos, né? Então a média desses 3 valores vai estar nessa primeira coluna. Aqui o dividendo pago no último ano, no caso 2024, então uma repetição dessa coluna de 2024. E nessa coluna o dividendo preditivo, que é o que eu comentei com vocês, que eu retiro da análise dos relatórios trimestrais das empresas e também do que as casas de análise divulgam pra gente. Então a gente vê aqui de cara que o dividendo preditivo, ele é maior do que o no último ano reportado e também maior que a média dos últimos 3 anos. O que vai trazer pra gente então que esses dois aqui vão ser valores mais conservadores e com uma margem de segurança maior, e o preditivo seria algo mais próximo do real que pode estar acontecendo. Mas você tem que ter em mente que esses valores aqui são todos previsões. E como toda previsão, ela pode sim ser realizada, como também pode ser não realizada. Isso vai depender da conjuntura macroeconômica, se não vai acontecer nenhuma tragédia no meio do caminho, e se ocorrer tudo bem, é muito provável que sim a empresa entregue esse dividendo preditivo marcado aqui. Bom, então chegando nesses números de dividendo por ação que a gente espera receber dessa tal empresa, agora fica fácil, é só pegar esse valor e dividir pela taxa de retorno que a gente espera ter daquele ativo. E como eu já disse para vocês nesse vídeo e nos demais vídeos que eu faço o preço teto das nossas ações, que eu calculo tanto para 6, quanto para 8, quanto para 10%,
Eu acho muito interessante você fazer essa análise para conseguir enxergar em qual ponto de margem de segurança está a empresa. Então não calculo o preço teto somente para 6%, né? Sempre para 6, 8 e 10. Então vamos ocultar essas colunas também, que a gente não precisa mais nesse momento, e dar uma analisada aqui no preço teto para as nossas empresas. Então aqui nas colunas do preço teto para 6%, a gente chegou que o preço teto para a média de 3 anos da CPFA Energia está em R$ 49,33 para 6%. Para a BB Seguridade, R$ 44,61 e para Sanepar, R$ 25,44. Então aqui de cara a gente já consegue enxergar que a BB Seguridade e a CPFL Energia, elas estão sendo negociadas hoje abaixo do que o seu preço teto de 6%. Já a Sanepar, a gente vê que ela está acima do seu preço teto para 6%. Então, nesse primeiro momento, para 6%, a gente vê que a Sanepar está cara e a CPFL Energia e a BB Seguridade estão baratos para a gente estar adquirindo. Então, outra coisa que eu gosto bastante de fazer é ver o preço que a ação está sendo negociada hoje e procurar qual que é o preço teto que está próximo desse número. Então aqui para a CPFL Energia a gente vê que esse preditivo está próximo, vamos marcar ele aqui. Então para a BB Seguridade a gente vê que o último preço teto aqui para 10% está muito acima do que ela está sendo negociada hoje. E isso demonstra uma margem de segurança enorme para você estar adquirindo as ações de BB Seguridade hoje. E esse é um dos motivos que eu estou comprando fortemente BB Seguridade nos últimos meses. Então reforço mais uma vez, se você quiser ver as movimentações da nossa carteira, vou estar deixando outro vídeo aqui no card. Já a Sanepar, sendo negociada hoje a R$ 34,29, a gente vê que o preço teto dela para 6%, que seria o mais barato, e utilizando o preditivo, que é o que eu considero mais correto, está em R$ 28,33. Ou seja, a Sanepar está cara para ser adquirida hoje. Então vamos ocultar também essas colunas que são menos interessantes para nós agora. E ficamos então com as 3 colunas do preço teto preditivo, que é o mais correto que eu julgo vocês utilizarem. Então para finalizar o resumo da nossa tabela, nós temos que a Sanepar está acima do nosso preço teto mínimo para 6%, ou seja, está cara para ser adquirida nesse momento. A CPFA Energia está em cima do seu preço teto para 8%, né, com R$ 37,75 de preço teto e R$ 37,93. Centavinhos aqui é uma diferença praticamente irrisória. Então ela está num preço bom para ser adquirida, né, já que ela está pagando 8% de dividendo para nós, os preços atuais. E a BB Seguridade seria a melhor de todas, né, com uma margem de segurança altíssima. Haja visto que o preço teto para receber 10% com ela está em R$ 40,90. E a ação está sendo negociada hoje a R$ 33,44. Vamos ver quanto de margem de segurança a gente tem? É só pegar esse valor dividido por esse, o que nos dá 18% de margem de segurança, que é uma margem bem considerável. Bom, como prometido, então, vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo essa tabela que nós fizemos para esse vídeo, para que ajude você no seu dia a dia a estipular o preço teto das suas ações, mas preciso te deixar também aqui alguns avisos. O preço teto é algo para você utilizar como referência e não como uma regra absoluta. Então isso não exclui o fato de que você vai precisar acompanhar os relatórios trimestrais da empresa, ver se ela está tendo desempenho em linha com aquilo que você estipulou para ela e se ela vai continuar sendo essa empresa boa que você verificou no momento que você optou por incluir ela na sua carteira. Sempre considerar também os momentos macroeconômicos da nossa economia e quanto que isso pode prejudicar ou beneficiar certos setores da nossa economia para que você consiga também extrair o máximo das suas posições. E claro, sempre ter uma diversificação adequada na sua carteira. Não é porque, por exemplo, o BB Seguridade está sendo negociada com múltiplos baixíssimos e um dividendo projetado muito alto, que eu vou pegar e vou comprar tudo de BB Seguridade, ou vender todas as posições que eu tenho para focar 100% em BB Seguridade. A gente sempre tem que ter em mente que existem coisas no mercado que a gente não sabe, e que a qualquer momento pode vir uma informação surpresa que pode fazer o preço de uma ação despencar lá para baixo. Então a gente tem que estar preparado com isso, tendo uma diversificação adequada na nossa carteira. Bom, então nesse vídeo eu espero que você tenha aprendido o que é o preço teto das ações, como elas funcionam, da onde que vem o valor pago por elas, e que isso te ajude a definir a estratégia ideal para sua carteira e que você consiga ter bons resultados com isso, assim como eu venho tendo na minha. E se você quiser compartilhar comigo e com a nossa comunidade qual que é a empresa que você está comprando nesse momento e qual é o dividendo esperado que você está tendo nela, deixa aqui nos comentários. E se você chegou até aqui, já deixa um joinha, se inscreve aqui no canal, para que você apoie o nosso trabalho e não perca mais nenhum conteúdo que está por vir. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo e valeu!